Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito polêmico. É esse assunto que vem na mídia durante todo esse início de semana, que é o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade e aos 10 anos acabou engravidando deste tio. E aí o que aconteceu foi que ela foi internada e a justiça autorizou que se fosse feito o aborto dessa criança. E essa gravidez foi interrompida. Só que detalhe, essa gravidez já estava com 6 meses. Ou seja, a criança que estava ali no ventre dessa outra criança de 10 anos, já estava com 6 meses de gravidez. Então, é um assunto complexo, mas eu acho que nós devemos expor a nossa opinião. Cada um tem uma opinião. Você pode pensar diferente de mim e nem por isso nós vamos brigar por causa disso. Mas, na democracia, eu acho que nós temos que expor as nossas opiniões. Então vamos lá. Esse é um cenário onde envolve primeiro ali a criança de 10 anos e o tio dela que é o estuprador, o bandido. A situação grave, mais grave aí, é o crime de estupro. E esse cidadão está foragido, ou seja, ele ainda não foi punido. E do jeito que a justiça brasileira é, eu não duvido que ele fique impune. Não duvido que ele fique impune. Suponhamos que ele fique aí alguns anos foragido e depois pode até ser capturado, mas aí já passaram-se alguns anos. O cara coloca ali um advogado e acaba, como várias vezes a gente vê, a impunidade prosperando nesse país. Então, o que acontece? Esse cidadão, não posso chamar um bandido, um criminoso, um animal como esse de cidadão, mas esse indivíduo, ele deveria ser punido exemplarmente. Aliás, nós teríamos que ter uma legislação muito mais rígida em relação a esse tipo de crime. Nós temos no nosso ordenamento jurídico que ninguém pode ficar preso além de 30 anos aqui no Brasil. Mas, numa situação como essa, eu acho que a legislação tinha que ser mais rígida e tinha que ser alterado para que crimes hediondos, como é o caso de estupro, fosse aumentado ali para uns 50 anos, para que se ficasse pelo menos ali 20 anos preso, né? O ideal é que ficasse lá o resto da vida na cadeia. É um indivíduo que não tem um pingo de humanidade. Bom, esse é o fato do crime, do criminoso ali que cometeu o estupro. Deveria ficar a vida inteira na cadeia. Nós não temos penas de morte no Brasil, a única pena que nós temos é prisão. Então, que ele ficasse lá para o resto da vida presa. Mas, infelizmente, a nossa legislação só permite que a pessoa fique no máximo 30 anos presa. Por mais que tenha sido condenado por 200 anos, não vai ficar mais do que 30. Aí vamos passar agora para o lado da criança de 10 anos, que é a vítima. Essa é a vítima, foi estuprada desde os 6 anos de idade até os 10 anos. Ou seja, ela ficou ali 4, 5 anos, dos 6 aos 10, vai dar ali 5 anos, né? Um crime continuado, e essa criança sofreu todo esse tempo calada. Imagine o que passou essa menina de 6 anos até inteirar 10 anos sendo estuprada por esse mesmo indivíduo, esse mesmo animal. É uma coisa impensável. Eu sou pai, tenho filhos, então jamais imaginaria uma filha minha numa situação como essa. Quando você tem vontade de fazer coisas absurdas com o estuprador. Só de pensar. É um absurdo, realmente. Um absurdo, um crime hediondo. E essa menina sofreu horrores. E essa menina, aos 10 anos, grávida. E aí, quando a gravidez estava ali já no 6º mês, veio ser publicizado isso aí, deu publicidade a essa história, né? E a barriga da menina estava grande, certamente não deu mais para esconder, e acabou sendo divulgado. Detalhe, a mídia divulgou até o nome dessa criança. Nós temos no país, e a própria mídia prega muito isso,
a preservação dos menores, e a mídia divulga o nome da criança. Nós temos legislação que proíbe divulgar, inclusive, nome de bandidos, tipo esse estuprador. Não se pode divulgar o nome dele. Se a polícia prende, a polícia é proibida de divulgar o nome, principalmente de permitir que a imprensa se faça imagens desse indivíduo. Para você ver como que é a nossa legislação. E aí expuseram a imagem dessa menina, o nome dela, e ela se torna ainda mais vítima com isso. Isso seria caso de não divulgar de forma alguma, de manter um sigilo absoluto e tentar fazer com que essa menina se recupere com o tempo. É lógico, com tratamento específico e tudo. Mas não, tornaram ela ainda mais vítima do que já era. Agora vamos passar para a outra pessoa desse cenário macabro. A outra criança que estava no ventre da criança de 10 anos. Essa pode não ser vítima, não ser bandido, não ser nada. Ela era simplesmente um ser inocente que estava ali porque, diante das circunstâncias desse crime hediondo, ocorreu da biologia, né? Que sabe que um ser do sexo masculino fazendo sexo com uma do sexo feminino, independentemente de consentimento ou não, há essa possibilidade de uma gravidez. E a menina de 10 anos foi vítima desse crime e, resultado disso, uma gravidez. E essa criança que estava no ventre da menina de 10 anos já estava ali com 6 meses de gravidez. Ou seja, eu já vi casos de crianças, de fetos de 6 meses e ter que ser obrigado por causa de saúde da mãe e tal, preservação da saúde da mãe, ter que fazer a cirurgia e essa criança sobrevive normalmente. Eu tenho caso na família, inclusive, que aconteceu isso. Bebê de 6 meses e hoje está saudável, totalmente saudável. Então já é uma outra pessoa que está ali, envolvida nesse cenário. Essa criança, inocente. E o que aconteceu com essa criança que estava ali com 6 meses na barriga da outra criança de 10 anos? Ela foi condenada à morte e já foi executada. Uma injeção letal em seu coraçãozinho, ministrada por um médico. Agora eu pergunto para você, se você fosse o médico, analise bem mesmo, seja sincero. Não fale só da boca para fora, analise o seu coração, a sua consciência. Se você fosse um profissional, um médico, você aplicaria a injeção letal no coração desse ser inocente, mesmo sabendo ali que era fruto de um estupro? Sinceramente, eu como cristão jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa. Não faria. Eu não faria. Ah, João, mas a criança de 10 anos não ia ter condição de ser mãe. Concordo, concordo. A criança de 10 anos, ela poderia, ainda mais com o abalo que ela sofreu durante todo esse tempo, jamais ela com essa idade ia ter condições psíquicas, psicológicas, até física, de ser mãe. Jamais. Concordo. Mas nem por isso justifica assassinar um outro ser que estava ali inocentemente. Essa era a mais inocente de todas, esse bebê. E ele foi morto. Então, como eu disse, o caso é muito complexo, há opiniões diversas, já tem muita gente politizando isso, os abortistas, esse pessoal que defende aborto, já estão defendendo esse caso como uma generalidade e não podemos generalizar um caso como esse. Não podemos generalizar. Quando a gravidez estava no início ali, poucos dias de gravidez é uma coisa, sabe? Eu não sou favorável ao aborto de espécie alguma. Agora, imaginar que você injetou uma injeção letal no coração dessa criança, que estava ali, que não sabia do que tinha acontecido, isso é pesado,
É muito pesado isso. Então, meus amigos, passando esse caso para vocês, eu sei que vai ter gente que vai pensar diferente de mim, tem que se colocar no lugar da criança, é lógico, tem que se colocar nos pais da criança de 10 anos, tem que se colocar no lugar deles, da família, tem que se colocar no lugar do médico também, sabe? E eu acho que o único criminoso da história está impune, está foragido. E a pessoa mais inocente da história foi condenada à morte e já foi executada. É um caso a se pensar, tá bom? Mas eu estou aqui só expondo a minha opinião, não gosto de ficar em cima do muro sobre essas questões, por mais polêmicas que sejam. E se você pensa diferente de mim, não há problema nenhum, porque realmente o caso é complexo e vai ter opiniões e opiniões, muitas opiniões diversas, tá bom? Eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, me dê essa força, tá bom? Um abraço e que tenhamos uma ótima semana com a graça do Senhor Deus.